Ah, vocês por aqui? Sejam bem-vindos a mais uma aula de programação para a internet 3. Ai, ai. Vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, a partir de hoje, vocês estão rindo aí da falsidade, né? A partir de hoje, semana que vem só, né? Porque acabou as aulas antes das férias. Teremos férias. Teremos férias. Aí você deve estar pensando, pô, Daniel, mas eu estive de férias há 2 semanas atrás. Férias, para que mais férias? Você, caro amigo, caro aluno, caro colega, caro bom estudante que não pegou recuperação em nada, você ficou de férias. Mas eu não fiquei de férias, eu fiquei dando recuperação, eu fiquei corrigindo trabalho. Então eu preciso de férias. Então essa férias é pra mim, não é pra você. Você não tem que ficar de férias, não. Tem que ajudar sua mãe pra casa. Eu vou ficar de férias. Tudo bem? Então vamos lá. É... Férias. A gente vai ver hoje uma coisinha chamada responsividade. Tá? Responsividade é uma tendência que surgiu alguns anos atrás, principalmente com o advento dos smartphones. Ou seja, a galera tem celular, todo mundo tem celular, então eu esqueci agora a quantidade, cara. Eu devia ter pesquisado um pouquinho antes, acabei esquecendo. Mas eu vi uma pesquisa há um tempo atrás que o tráfego de internet hoje, de celular, ele já passou o desktop. Tá? Levando em consideração, eu acho que streaming também, tá, cara? Muito streaming é feito em celular, não tenho certeza. Não lembro como é que era a pesquisa. Mas as pessoas estão acessando a internet mais pelo celular do que por computador. Então você tem que tomar um cuidado sempre em fazer seu site agradável para telas menores, telas de celular, tá? Então, e aí começaram a surgir técnicas para você fazer o site encolher ou esticar, dependendo da necessidade do usuário, dependendo da tela do computador do cara ou dependendo do celular que ele está usando. Ou um tablet que é um pouco maior, um celular um pouco menor, um celular maior, né? E aí isso começou a surgir várias técnicas. E o CSS está aí para ajudar a gente nisso. Antigamente o CSS não tinha muito suporte, então o pessoal usava JavaScript para fazer umas gambiarras e tal. Mas hoje não. Hoje o CSS está muito bom para isso. A partir do CSS3 vieram várias propriedades, vários comandos para isso. Então a gente consegue fazer um site muito legal hoje usando praticamente só CSS que se adequa a qualquer tamanho de tela. Aqui vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz esse site aqui, temática Zelda, porque sim, né? Você não fez o site que você quis? Eu não te dei a habilidade de fazer o site que você quis? Então, deixa eu fazer o meu. Então, tem um site que eu quis fazer. E aí, esse site, se você for reparar, ele se adequa a vários tamanhos de tela. Deixa eu confirmar aqui, se vocês estão vendo o site todo. Olha só, eu vou esconder a minha face por alguns segundos. Não sintam saudade, já volto. Para vocês verem a tela toda. Bom, ó, se você abrir o site numa resolução completa aqui, vou até atualizar, você tem isso. Vamos analisar esse visual primeiro, tá? Isso aqui é uma tela Full HD, 1080p, né? Ou seja, ela tem... Eu estou olhando para a câmera, só que a câmera não está me olhando, então não adianta nada. Mas ela tem uma largura de 1920 pixels de largura e 1080 pixels de altura, tá? Então isso aqui é um tamanho quase que padrão aí nos monitores widescreen. Então, ó, olha como é que funciona esse site. Você tem aqui na esquerda a logomarca, pequenininha, bonitinha, e tem à direita 3 opções de menu, tá? Você tem uma imagem de fundo bonitona aqui, onde eu coloquei à direita o personagem subindo a montanha, para dar uma ideia de grandiosidade, né? Então, assim, o personagem está subindo essa montanha à direita, que a montanha está na direita, então beleza. Eu quis colocar bem no cantinho aqui. Ia ficar estranho se ele ficasse aqui no meio da tela, né? Aqui fica mais legal. E para não atrapalhar também o texto. Eu coloquei aqui uma chamada, né? E um botãozinho conheça o jogo. E aí eu vou descer. E eu tenho aqui, ó, uma foto com o cavalo, bonitona. Tem esse box aqui com algumas informações. Aqui é texto inventado, tá? Mas só para ficar bonitinho. E se você reparar, olha só,
essa caixinha, ela se movimenta, ela está por cima da imagem de fundo e ela vai descendo, ó, só para ficar bonitinho. E aqui eu tenho, ó, personagens, eu tenho aqui 6 personagens, quando eu coloco o mouse em cima tem essa pequena animação aqui embaixo, o botãozinho também dá aquela brilhadinha clássica, tá? Tem aqui os 6 personagens do jogo, e aqui embaixo eu tenho como se fosse um parágrafo, né, um texto sobre o site e tal, e 3 menus. O jogo, plataformas e outros jogos. Só para ilustrar, tá? Isso aqui é tudo inventado. Então, ó, o que é importante a gente visualizar aqui? Imagem de fundo grandona, isso aqui no meio, logomarca à esquerda, menu à direita. Caixinha, imagem. Olha só, aqui eu tenho 6 personagens. Eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Por quê? Porque cabe 3 na tela. Ia ficar estranho se tivesse uma foto grandona, pensa. Eu ia ter que ir passando muito tempo até ver os outros personagens. Assim ficou legal um do lado do outro. Então eu consigo ver 3 personagens por linha. E aqui também é importante, ó, eu tenho um parágrafo e ao lado do parágrafo eu tenho o menu. Tá? Então o meu menu está ao lado do parágrafo. Lembrem disso. Só que olha que interessante. Olha o que acontece quando eu começo a encolher esse site. Até aqui está tudo bem, porque tudo cabe ainda na tela. Olha só. Só que chega um ponto em que ele vai mudar. Ó, aqui e aqui. Olha o que acontece. Aqui esse box ele já ocupou a tela toda, porque já não faz mais sentido. Ó, aqui ele começa o box também ele começa, esse box começa a emagrecer, ficar mais alto, ó, porque ó, vai ficando menor, 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 menor. Aí chega uma hora que não faz mais sentido eu ter esse box desse jeito e com a imagem de fundo. Então eu faço o quê? Eu mudo ele de posição. Tá? E os personagens também. Não cabem mais 3 na tela. Começa a ficar pequeno demais a foto. Não gostei. Então eu quero que a foto fique um pouco maior. Então olha o que acontece com as coisas. Mostra de 2 em 2. Aí o tamanho aumenta. Outra coisa que muda, se você for reparar. Aqui, quando você tem uma tela grande, o menu ele aparece conforme eu ponho o mouse em cima. Sabe por quê? Porque aqui eu estou no computador, onde o cara tem um mouse. Porque se a tela é desse tamanho aqui para cima, a tela do computador do cara obrigatoriamente é um computador. Tá? Então não é um tablet, nem um celular. Então o cara tem um mouse. Se ele tem um mouse, ele pode botar o mouse em cima e aparecer o menu. E quando eu tiro, ele desaparece. Agora quando eu encolho mais, olha o que acontece. O cara está num tablet. Se o cara está num tablet, não tem como ele botar o dedo em cima e não encostar na tela. Até tem, mas não vai acontecer nada. Então eu faço o menu ficar sempre visível. Tá? Porque não faz sentido uma coisa sumir e aparecer quando o cara pôr o dedo em cima. Porque quando o cara põe o dedo em cima, ele está encostando. Né? Então eu coloquei dois por linha e eu botei o menu sempre visível. Ó, outra coisa. Aqui em cima está normal ainda. Vou continuar mexendo. Diminuindo, diminuindo, até que ele vira um celular. Não, ainda assim, é um tablet em pé. Quando o tablet fica em pé, olha o que acontece aqui embaixo. Eu faço o meu parágrafo ficar em cima do menu, dos 3 menus, porque ó, aqui cabe. A partir disso, já não faz sentido ficar nesse formato. Aí eu mudo para ficar assim, ó. Tá? Então o cara está com um tablet em pé. Olha o que aconteceu também aqui em cima. Olha a diferença. Aqui eu tenho a logomarca à esquerda e o menu à direita. Quando eu diminuo mais, eu mudo a posição. Eu coloco a logomarca em cima e os 3 menus embaixo. Tá? E aí quando virar um celular, olha o que vai acontecer com isso aqui. O celular é ainda menor. Pronto, tela de celular. Na tela de celular, esse é o formato. Logomarca em cima, menu no meio. A imagem fica aqui, ainda bonitona. Só que daí o link teve que ir para o meio. O link, eu digo, é o personagem, tá? Não é o link. O personagem teve que ir para o meio da tela, porque não cabe mais ele aqui. Mas como eu botei a imagem com uma transparência preta por trás, aí você consegue ler numa boa ainda. Se eu usasse a imagem original, ia ficar difícil de ler, tá? Mas como eu baixei o brilho dela, eu diminuí. Ficou fácil de ver.
Então, olha como mudou as coisas. O box ficou pequenininho agora, os personagens ficaram embaixo do outro, porque agora faz sentido, né? Ficou pequenininho. O menu sempre visível. E aqui embaixo ficou, como eu falei para vocês, o parágrafo em cima dos menus, tá? Então isso é responsividade. É o site ficar bonito em qualquer lugar, tá? Deixa eu voltar aqui. Black Mirror. Eu achei que o site era oficial. Ô, louco, valeu, Eric. Eu também. Pá, pá, pá. Para. Tô brincando. Então, isso é responsividade, tá? É você fazer um site ficar bonito em qualquer lugar, cara. E você tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque se você fizer um site e botar na internet, é a grande chance da maioria dos acessos serem pelo celular. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Então a gente vai ver hoje o que você faz para o site fazer isso, tá? Como que ele fica assim? O que eu tenho que colocar? Que imagem que é essa que eu coloco aqui? Eu fiz esse mesmo site com uma outra repaginada, que é dos Vingadores. Olha só. E vocês vão refazer esse site para mim, tá? Eu já vou dar spoiler. No final da aula eu vou disponibilizar esse site aqui e vocês vão fazer ele ficar responsivo. Esse aqui é o resultado final, tá? Você entra aqui no site, ó, menuzinho aqui. Eu gostei desse efeito que eu botei aqui, ó. Ficou meio aqueles negócios de ferro, sabe? Só usando CSS. Essa animação aqui, ó, CSS pura. Eu fiz essa montagenzinha no fundo também, tá vendo? Assim, não foi eu que desenhei, só fiz a montagenzinha que tinha pronto na internet, tá? Olha só. Aí tem os personagens aqui, igualzinho, tá? Parecido. Só que a diferença é que tem os posters aqui. Tem esse efeitinho que eu tava trabalhando nele, mas não ficou muito bom ainda não. Eu quero, na hora que botar o mouse em cima, circular a cabeça do personagem e aparecer aqui embaixo o nome dele e tal. Tá? Aí então eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês. Aí fica bonito assim também. Ó, é legal que a logomarca cresce. A logomarca desse tamanho, a hora que fica aqui ela ficou maior. Ó. Fica bonitão. Então vocês vão fazer esse site no final da aula. Tá? No final da aula não. Vocês vão ter esse site no final da aula para vocês mexerem. Eu vou entregar esse site para vocês sem CSS. E aí vocês vão ter que fazer ficar bonito. Acho que vocês gostaram, né? Pô, legal, fazer um site legal. Só que daí depende sem CSS. Fala, cara, sem CSS, que droga. Gente, se estiver travando, de qualquer forma eu vou disponibilizar online, tá? Essa aula para vocês assistirem no YouTube depois. Como tá gravando a minha tela aqui, não vai estar travando. Então vocês vão poder assistir depois, quem quiser, tá? Com calma. Mas tentem acompanhar aí pelo menos o que der. Tá bom? Então, bom. Vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu fiz uma cópia aqui do site, que é uma versão mais simplificada. Aqui, ó. Essa versão aqui, que a gente vai trabalhar, ela não está responsiva. Tá bom? Primeira coisa, vamos entender o código desse site. Eu vou tirar o CSS para vocês verem. É assim que a gente faz na vida real, tá? Vocês fizeram, vocês sabem como é que é. Então a gente, quando eu digo a gente, é eu e vocês. Você basicamente faz o site, ó, o conteúdo. Isso aqui é o conteúdo, tá? Olha só, fiz um header, vocês agora conhecem o header, tá? O cabeçalho, com a logomarca. Eu vou colocando do lado aqui, que vocês vão vendo. Você vai ver que não é nada de novo. Eu vou disponibilizar esse código para vocês depois, tá? No final da aula. Ó, uma imagem, um nav, que é um menu,
com 3 opções. O jogo, personagens e comprar. É um menuzão, mó clássico, ó. 3A. Depois fiz um section. Lembra do section? Que é uma seção, que é uma div, que é uma área separada do site. Então eu estou usando algumas seções aqui. Essa seção eu chamei de poster, que é onde vai mostrar aquele fundo bonitão, tá? Ó, ele tem basicamente uma div que eu chamei de container, e dentro da div eu coloquei um H1, que é isso aqui, Explorer Arulho Selvagem, e depois eu botei um spam com esse resto aqui, que vocês vão entender por que eu fiz isso. Depois botei um link chamado Conheça o Jogo. Ok. Fiz outro section chamado Sobre, que tem uma caixinha, nada demais, tá? Uma div, com um H1, o jogo e dois parágrafos. Então isso aqui, ó. E aí chegou nos personagens, uma section chamada personagens, coloquei um H1, que é um título, personagens, e coloquei, cara, um figure. Figure a gente não usou ainda, tá? Mas vou mostrar pra vocês como é que funciona hoje. Figure é só um jeito de você colocar uma legenda junto anexada a uma foto, tá? Então, olha só, você cria um figure e dentro do figure você coloca o IMG, que é uma imagem normal, que é essa foto aqui, tá? E aí, dentro do figure eu coloco o fig caption, que é justamente isso, a legenda. Então, olha só, a legenda fica dentro do figure. Então, eu sei que essa legenda aqui é dessa imagem. Dentro da legenda eu coloquei o quê? A palavra link, que é o nome desse cara. Coloquei um link, é engraçado porque eu vou falar da Zelda, que é mais fácil, porque link fica estranho. Então, ó, tem uma imagem da Zelda, tem a legenda, e a legenda eu tenho o texto Princesa Zelda, que está aqui, e tenho um link, que é o A, apontando para conheça, tá? Então eu tenho aqui um para cada personagem, e no final eu tenho um footer, rodapé. O rodapé, cara, eu tenho algumas divs, ó. Uma div aqui, que é basicamente um parágrafo, é um P, e tenho mais 3 divs. Cada div é uma lista, um UL, tá? Olha, primeira lista, segunda lista, terceira lista. Então, o HTML é simples, tá? O HTML disso aqui é simplão, não é nada que vocês não consigam fazer, tá? Uma coisinha ou outra você pode tropeçar e tal, talvez eu não fizesse assim, tranquilo. Mas o HTML não tem segredo. Só que você vai reparar que eu coloquei class e id em muitos elementos, né? Por quê? Porque eu vou usar o CSS, mas a gente vai entendendo conforme eu vou passando aqui para vocês verem. Então, ó, a primeira seção eu chamei de home poster, a segunda, home sobre, a terceira, personagens. Por que eu não botei home personagens? Não sei. O footer não precisa colocar, porque vai ter só um, tá? Então, ó, personagem item, título, ó, logo. Então eu fui dando nome aos elementos, tá? Para mim usar no CSS. Só para vocês verem, cara, que o HTML dele é simples, tá? É um site com HTML bem simples. Só o figure caption aqui que vocês não conheciam, que vocês poderiam, numa boa, usar só o IMG, tranquilo, tá? Isso aqui eu fiz só para ficar bem bonito mesmo e para vocês conhecerem também, né? Essa tag. Ó, ativei o CSS, ó como muda. Muda bastante, né? Simprão. Não sei se foi irônico, Patrick, mas realmente o HTML não é nada de outro mundo, né? Daniel, tem como, tipo, catar uma animação pixel art, frame by frame, por exemplo, e deixar responsive da mesma forma? Não, mas não foi bronca não, Patrick, porque eu realmente não sabia se era de verdade ou não. Mas, você entendeu, né? Então, assim, realmente é simples, não é... Porque às vezes você olha um site assim, eu era assim, às vezes eu sou ainda hoje, eu olho um site e falo, cara,
Não tô dizendo que o site ficou incrível, não, mas às vezes eu olho um site e falo, mano, esse site aqui ficou foda. Aí eu vou ver o código dele e falo, mano, olha que legal. Eu falo, mano, muitas vezes. Eu tô impressionado. Aí eu falo, nossa, o cara usou isso aqui não é tão complicado. Eu não tinha imaginado que ele usava isso. Aí às vezes sua cabeça abre, né? Então é bom vocês não ficarem com medo. Você olha um site, às vezes você acha bonito e fala, nossa, deve ser muito complicado fazer isso. E às vezes não é tão complicado. Então aqui tem o HTML, a gente vai conversando no HTML conforme eu vou precisando dele, tá bom? Pergunta da Laura. Laura, cara, você tem que ver como é que você vai fazer essa animação, tá? Porque se você usar um GIF, o GIF não fica bonito, dependendo, tá? E você redimensionar o GIF vai ficar pior, então não é uma boa ideia. Existe um formato de animação que é o PNG animado, hoje em dia existe, mas não é todo navegador que suporta. Eu acho que celular não suporta, não sei. Mas ele com certeza daria para ficar responsivo também, tá? O ideal é você fazer um vídeo mesmo, tá? Ou você usar algumas técnicas usando tipo biblioteca JavaScript para você mostrar cada imagem uma velocidade diferente para aparecer uma animação, sabe? Velocidade diferente não. Quadro a quadro para aparecer uma animação, mas eu não sei muito não. Bom, o que você pode fazer também é exportar em vários tamanhos. E dependendo do tamanho da tela do cara, você puxa uma animação diferente. Aí fica um pouco melhor, eu acho. Bom, vamos para o CSS então. Já o CSS ele é um pouquinho maior, tá? Um pouquinho mais complicado, mas a gente vai ver aqui, com calma. Ah, tá. Simprão Castelo Neve. Bom. Nossa, minha água está acabando já. Primeira coisa que você tem que se ligar. Isso aqui, ó. Esses tamanhos. Isso aqui é meio que uma convenção, tá? Esses são os tamanhos que a gente utiliza quando você tem que levar em consideração responsividade. Cada caso é um caso, tá? Pode ter uma situação aqui que você, não, eu não vou me enquadrar nesse padrão aqui não. Mas é um bom lugar para você começar, tá? É um bom norte. Toda vez que sai um celular com tamanho de tela diferente, isso aqui pode mudar também. Daqui a um tempo os monitores vão mudar os tamanhos, então a gente vai mudar isso aqui em um dia. Mas por enquanto isso aqui está funcionando muito bem. Olha só como é que funciona. Você tem os dispositivos extra small, ou seja, bem pequenos, tá, tipo, minúsculos, digamos assim, que são os telefones que tem largura de tela com 600 pixels para baixo. 500, 300, 400, 480, 580, enfim. 600 para baixo são os extra small. Aí você tem os de 600 até 768. Isso aqui seriam telefones grandes, tá? Tipo, esses Samsung que tem a tela grandona, acho que o Zenfone também, eu não sei a resolução do Zenfone, mas ele tem uma tela bem grandona, alguns modelos, né? Os iPhones Plus são grandões também. Então, celulares maiores ou tablets em pé. Se você tem um tablet e ele está em pé, ele tem normalmente até 768 pixels. Então, você tem uma faixa de 0 até 600, que é o extra small, de 600 até 768, que são os small, pequenos. Aí vocês têm um médio, que é de 768 até 992, tá? Que aí eles são os médios mesmo, que no caso são tablets de lado, tá bom? E aí você tem os grandes, que vão do 768 até o 992. Não, na verdade não. Vão na outra faixa. 992 até o 1200, que são os grandes, né? Que são computadores, laptops e tal. Só que às vezes a tela do cara não é Full HD, é um monitor um pouco menor, tá? E tem os extra grandes, que daí é 1200 para cima. Então você tem aí
tem notebook com telas de 1080, né? Tem monitor widescreen, tem monitor grandão, tem televisão. Então, essa é a faixa. Tá? Você consegue separar entre 600 para baixo, 600 a 768, 768 até 992, 992 até 1200, 1200 para cima. Então é isso que você tem que tomar cuidado, com esses tamanhos. A gente vai entender melhor o que é isso daqui a pouquinho. Tá? Olha só. Eu vou comentando o CSS, as partes que vocês não conhecem, tá? Pra vocês poderem seguir no vídeo depois, quem quiser. Eu não vou... Se fosse pessoalmente, presencialmente, quer dizer, eu provavelmente faria CSS com vocês inteiro na sala. Vocês copiando, mas aqui não... Como tá aqui, vocês vão ter o arquivo pronto no final, eu não vou falar linha por linha não. Vou falar só as linhas que eu acho que vale a pena. Olha o picolé! Primeira coisa, eu estou importando uma fonte. Uma fonte externa. Eu não cheguei a mostrar para vocês, por motivos que vocês já conhecem, pandemia, mas existe o Google Fonts. Google Fonte, você entra nele, e ele tem um monte de fonte. Tá? Um monte de fonte legal. Essa fonte aqui é a Railway. Então, ó, vamos supor que eu quero usar essa fonte aqui, eu gostei dela. Como que você faz? Você clica nela. Tem algumas formas de fazer, tá, gente? Essa aqui é uma delas. Aí, você vê se a fonte é essa aqui é mesmo, tal, beleza? Aqui você pode ver o tamanho, né, tal. Esse aqui ele tem poucos tamanhos de estilo. Aí você vem aqui, ó, e clica em selecionar esse estilo. Ele já abre para você aqui, ó, a fonte. E aí, tem algumas formas. Ou você pode baixar, tá? Ou você pode vir aqui no Embed. Engraçado. Tem um outro jeito aqui. Deixa eu clicar em download fonte aqui. Não quero baixar a fonte, não. Tinha um outro jeito que ele ensinava. Aqui, ó, import. Tá certo. Então é o que eu falei mesmo. Aqui estava escondido o botãozinho, não tinha visto. Mudaram o visual. Então você, ó, escolhe esse estilo, eu quero ele, ó. Aí eu posso botar mais de um se eu quiser também, ó. Olha que legal. Tipo, esse estilo está selecionado. Vou pegar uma outra fonte agora. Vou pegar essa fonte aqui, ó. Eu vou querer esse estilo aqui. Vou querer esse aqui também, mais negrito. Ok, aí você clica aqui na caixinha aqui em cima. Olha só. E aí, ele vai importar várias de uma vez. Ó, Roboto mais mono. E aí, é legal você vir aqui e clicar no import. Ele te dá o código. Ó. Esse código é o que você vai importar. Se você copiar esse código e colar aqui, você está importando do site do Google essas duas fontes. Notable, Roboto, mais mono. Roboto mais mono. E aí ele tem os formatos e tal. Enfim, não precisa preocupar com isso não. Ele está só importando fonte. Tá? Então se você está cansado dessas fontes do seu computador, sem graça, que todo computador tem, vem aqui no Google, dá uma olhada nas fontes. Não tem muita não, mas tem umas fontes bonitas. Tá? Tem umas fontes bem fininhas, bonitinhas, tem umas mais gordinhas assim, ó. Então você pode importar as fontes. Tá bom? Nesse caso aqui, nesse site, só confirmar uma coisa. É esse. Eu importei essa fonte chamada Holloway. Ok, tranquilo. Uma coisa que eu esqueci de falar que é muito importante. Quando você for trabalhar com responsividade, sempre faça primeiro o site pequeno. Tá? Pensando no celular. Porque é mais fácil você fazer o site pequeno e depois aumentar do que você fazer ele grande e depois sair diminuindo. Tá? Dá para fazer ao contrário? Dá, mas você vai ter muito mais trabalho. Tá? Então é o que eles falam, mobile first.
certo? Celular primeiro. Faz ele uma tela pequena primeiro, diminui seu navegador lá até ficar assim, mais fininho, faz ele pensando nesse visual, depois você vai aumentando e posicionando as cores no lugar, fica muito mais fácil, tá bom? Não, João Guilherme. Inclusive, isso que é o bacana, tá? Importando a fonte, você garante que o usuário vai ter a fonte. É o único jeito de você garantir que ele tem a fonte. Tem como também colocar no seu site, mas não é muito recomendável porque vai gastar espaço. Então, se você coloca uma fonte que ele não tem, mas você tem no seu computador, ele não vai ver. Agora, se você importa de algum lugar, vocês dois estão importando no mesmo lugar. Então, pensa só. Eu estou puxando a fonte do Google e você, quando estiver vendo esse site, vai puxar a fonte do mesmo lugar. Então, a gente vai ver a fonte para estar no mesmo lugar. Sacou? É como se nós dois estivéssemos assistindo o mesmo canal de televisão. Vendo o mesmo lugar e tá vendo a mesma imagem. Tá? Bom, aqui no asterisco, quer dizer todo mundo, né? Todos os elementos. Eu coloquei esse border box aqui. Eu falei para vocês na aula lá. É só para eu não contar a borda quando eu definir tamanho. Esse aqui é um padrão, eu sempre coloco isso aqui, tá? Porque quando você coloca borda, e quando você coloca padding, lembra que eu falei para vocês que isso conta no final? Então, se você tem uma div com 100 pixels e você coloca um padding de 20 pixels nela para cada lado, no final você vai ter uma caixa de 140 pixels. Por quê? 20 do padding, 20 do padding e 100 da div. Se você coloca aqui o box size em border box, você elimina isso. Você pode colocar uma div de 100 pixels, falar que ela vai ter um padding de 20 de cada lado, então você vai ter 100, tira 20 de cá, tira 20 de cá, você vai ter 60 de área útil. Melhor coisa que você faz para não errar na conta. Isso aqui são as animações, daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre isso. Ó, tirei a margem, coloquei a minha fonte padrão como Holloway. Que fonte é essa? Essa aqui, ó. Holloway. Isso é muito importante, tá? Só importar a fonte não quer dizer que ela vai ser usada. Você tem que falar que você quer usar a fonte Holloway. Da mesma forma que você pode falar que você quer a fonte Arial, que é a fonte Impact, que você quiser, você tem que falar, quero usar a fonte Holloway aqui. Ó, eu vou ler meu texto sempre ao meio, blá blá blá, ó. H1, nada demais, coloquei ela um pouco gordinha. Título, essa fonte aqui, ó. O meu H1 padrão, ele é desse jeito. Olha como é que é o meu H1. H1, só tem esse H1. Só tem esse H1. Tá? Ele vai ser preto, por padrão, tá? Só que esse aqui eu quero que seja branco. Então eu faço o quê? Eu criei lá um H1 com a classe título. Por quê? Porque ele vai ser um H1, só que ele vai ser diferente. O tamanho da fonte vai ser diferente, ele está mais negrito, tá? Tem uma margem diferente aqui e tá branco. Então, assim, é um H1 diferente. Tá? Nada demais. Os meus parágrafos, eu quero tirar a margem deles. Isso aqui eu já falo para vocês o que é. As imagens, isso aqui é importante. Tá vendo essas imagens aqui? Ó, essas imagens até estão aqui, ó. Tá vendo? Tem as imagens aqui, normal. Eu importei elas usando MG, tranquilo. Essas imagens aqui, ó. Eu falei que toda imagem minha, ela vai ter um tamanho máximo de 100%. E a altura vai ser automática a largura. Para quê? Para não ficar com borda. Olha como ela fica coladinha na tela. Ó, coladinha. Ah, não, disfarça. Esse aqui não está com responsividade ainda. Tá? Mas no outro lá vai ficar. Então, olha como é que a imagem fica. Tá? Sempre colada na tela. Ela sempre ocupa o espaço máximo que ela puder. Sabe por quê?
Porque se você não colocar isso, toda vez que você coloca uma imagem, ela fica um espacinho entre uma imagem e outra. Tá? Um espacinho fininho, de uns 5 pixels, mas incomoda. Quando você faz isso, ele cola as imagens nas beiradas. Então ele vai ficar 100% do espaço que ele tiver. Se ele tiver 200 pixels, vai ficar 200 pixels. Se ele tiver 300 pixels de espaço, 300. Se tiver 1000, vai ficar 1000. Tá? A imagem vai ficar no máximo que ela puder. Ok. Button. Isso aqui é o seguinte. O meu link, aqui ó, o meu A, conheça o jogo. É um link. Se eu tirar o CSS, ó, é padrãozão, é um A. Igualzinho você está acostumado a fazer. Um A. Nada demais. Só que eu falei que esse A aqui, ele vai ter uma classe chamada button, botão, tá? E aí eu criei aqui o button. O que é o button? É um visual de botão. É só um visual, gente. Olha, eu coloquei para ele ter um tamanho de fonte 1.3, tirei a linha embaixo, coloquei um padding para ele ficar espaço entre as laterais para não ficar colado aqui, ó. Se eu tirar isso aqui, ó como fica feio. Tá vendo? Fica muito coladinho. Não gostei. Então, se eu deixo o padding, ele dá um espacinho entre a borda. Coloquei a cor da fonte, coloquei uma bordazinha dourada, tá? E coloquei tudo maiúsculo. Isso aqui é legal. Você pode usar o text transform uppercase para fazer o conteúdo desse texto tudo minúsculo. Eu também posso colocar, por exemplo, lowercase. Tudo minúsculo. Eu acho que tem também capital. Capitalize. Capitalize, só as primeiras letras ficam maiúsculas, tá? Então, umas frescurinhas aqui que o CSS tem que me ajuda. Então, gente, olha, é um botãozinho normal, tá? É um quadradinho com uma borda em volta e uma cor de fundo. Só isso. E aí eu tenho o over. O que é o over? Quando o cara põe o mouse em cima. Ó, aí ele muda a cor para branco do texto, muda a cor da borda para branco e muda o fundo para dourado. Olha como ficou bonito. Nada demais, tá? Mas dá um visual legal. Tá? Porque tem duas medidas de padding. Aqui, ó. O primeiro é o padding horizontal e o segundo é o vertical, Patrick. Opa, aqui é diferente. Então esse padding aqui, na verdade é ao contrário, cara. Esse padding aqui é o vertical, é o em cima e embaixo, e esse é esquerda e direita. Quer ver? Vou aumentar, ó, o esquerda e direita. Vou botar 3. Olha o espação que ele vai dar. Viu? Vou voltar. Agora eu vou aumentar aqui, ó. Vou botar 3. Agora é o espaço em cima e embaixo. O primeiro é o vertical. Aí, sacou? Então, primeiro valor, cima e embaixo. Segundo valor, esquerda e direita. Beleza? Faz isso, tá, galera? Vai perguntando aí. Se tiver uma linha que você não entendeu, fala aí que eu respondo aqui que fica até bom. Depois eu olho sua mensagem. Ó. Quer dizer, eu já li, mas responder agora vai sair do esquema. Botão small. O que é o botão small? Esse botãozinho pequenininho aqui, ó. Ele é a mesma coisa, só que ele tem uma letra menor. Tá? No style list. Isso aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é um LI? Que é uma lista? LI não. O L, ó lá embaixo. É um L, ó.
Só que lembra que o L vem com aquela bolinha chata, vem com aqueles espaços esquisitos? Lista é um saco, né? É feia, lista é feia. O que eu fiz? Eu criei uma classe nessa lista, nessas 3 listas, chamada NoStyleList, ou seja, lista sem estilo. Lista sem estilo eu faço o quê? Eu tiro a bolinha, tiro a margem e tiro o pad. Então fica só um texto embaixo do outro. Fica, ó, bonitinho. Então isso aqui serve para tirar a bolinha. Vou até comentar. Tira a bolinha da lista. Ok? Beleza. Então isso aqui, gente, são as configurações que a gente vai usar no site todo. H, essas coisinhas assim. Ah, o container aqui, ó. O container é só uma div. Toda hora eu uso várias vezes. É uma div onde ele tem um padding de 1 em cada lado. De cima, embaixo, esquerda e direita. Por quê? Para não ficar colado na beirada. Porque se eu colocar uma div aqui, o conteúdo vai ficar aqui, ó, muito pregado. E eu não quero. Eu até usei aqui embaixo, ó, se não me engano, no footer. Não, aqui não usei não. Eu usei, por exemplo, aqui, ó, container. Só para ele não ficar colado na beirada, tá? Para dar um espacinho aqui, ó, de respiro, ficar mais bonito. Bom, então vamos começar agora a entender cada área do site. Primeiro header, cabeçalho. Cabeçalho é isso aqui, ó. Essas 3 opções e a logomarca. Primeira coisa, você tem que entender que no HTML, esse header, ele está em cima da seção, tá? Ela está em cima. Só que no visual aqui, ele está na frente. Como que eu fiz ele sair de cima para frente? Vou mostrar. Olha só. Se eu tirar esse position absolute aqui, esse que é o segredo. Ó. O menu tá aqui, ó. Você não tá vendo porque ele tá branco. Ok. Você tem aqui o meu header. Isso é o header, esse quadrado branco. Tá? O que tem no meu header? Uma imagem e o menu. Só que eu queria, cara, que ele ficasse na frente disso aqui, dessa imagem bonita. O que eu faço então? Para isso, eu tenho que falar que ele vai usar uma position absoluta. Tá? Uma posição absoluta. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que agora ele não vai ficar mais no mesmo nível que as outras divs. Ele vai se deslocar e ficar na frente de todo mundo. Tá? Então eu posso colocar ele aonde eu quiser. Tá? Só que isso é muito perigoso. Tá? Principalmente com responsividade. Olha por quê. Vou comentar essas linhas aqui para vocês verem do que eu estou falando. Sempre que você usa a responsividade, desculpa, posição absoluta, ele fica por cima de todo mundo. Por padrão, ele vai colar aqui na beirada, ó, no cantinho. Certo? E aí você pode dizer aonde você quer que ele fique. Se você falar que quer que ele fique, ó, top 300 pixels, ele vai ficar, ó, 300 pixels em cima do topo. Olha só. Por cima de tudo. Tá? O problema é, se você diminuir a janela, ele também vai embora. Então, quando você usa position absolute, o negócio fica ali pregado no lugar que às vezes mais atrapalha do que te ajuda. Então, gente, isso aqui é ótimo para você colocar um elemento numa tela do tamanho que você sabe. Ó, eu sei que o cara sempre vai acessar o meu site desse tamanho de tela. Aí é lindo. Mas quando você não sabe o tamanho de tela que o cara vai acessar, amigo, isso dá um trabalho para você arrumar. Então, é muito perigoso. Tá? Se eu coloco aqui um left 300 também pixels, olha o que acontece.
vou tirar esse topo aqui, vou botar um topo 100 para ficar melhor, só vai ficar avançado de visualizar ali. Ó, 100 do topo, left 300, tá? Ok. Só que ele fica sempre left 300, tá? Ó, e ele pode vir para cá e ficar esquisito. Ó. Então, gente, tome muito cuidado quando usar um position absolute, tá? Ele serve para colocar uma div na frente da outra, igual eu coloquei aqui, ela na frente dessa de fundo, tá? Só que eu usei uma malandragem aqui. O que eu fiz? Eu falei que ela vai ficar no topo 0, ou seja, coladinha aqui em cima. Eu falei que ela vai ficar na esquerda 0 e na direita 0. É isso que é a malandragem. Esquerda e direita 0. Isso força a div a esticar e ficar comprida. Então essa div sempre vai ficar no topo do site. Sempre. Tá? Então nesse caso não vai me atrapalhar. Porque eu sei que o topo vai ficar sempre no topo. Então alguém sempre vai ver o topo. E depois ele vai sumir. Então, ó, se eu esticar aqui, ele está sempre no meio. Por quê? Porque eu tá 0 e 0 aqui. Tá? Ele está alinhado nos dois cantos. Se eu colocasse só right 0, olha o que acontece. Tá vendo? Ele fica sempre alinhado à direita. Right à direita, não é? Então, ó, direita 0. Sempre alinhado à direita. Se eu colocasse bottom 0, cadê? Ó, tá aqui. Aí ele estava atrás. Ele tá atrás dessa caixinha aqui. Ó. Tá vendo? Olha o problema que eu tô tendo agora. Quando eu mexo assim, ele some e desaparece. Não volta mais. Mas ele tá aqui embaixo, você não tá vendo. Viu? Então ele é muito perigoso mexer com ele, tá? Então tome muito cuidado. Eu vou deixar ele nessa posição aqui que ficou boa, tá? Isso aqui me garante que ele fica sempre no topo e não atrapalha ninguém. Ok? Então, João, eu não tô chutando os números. Aqui é o 0, né? Você tem que pensar no tamanho do seu monitor. Se o seu monitor ele tem 1920 pixels, o meio dele vai ser aproximadamente 900 e pouco, né? Quase 1000, né? 960? Acho que 960. 668, 920, não. Enfim, tá? Então, se você quer que o negócio fique no meio, você pega a largura do seu monitor, metade. Então você vai andando, tipo assim, ó. Aqui é 0, aqui é 10, aqui é 20, aqui é 30. Assim, é um chute, né? É um chute assim, para você saber perfeitamente onde vai ficar. Então você tem que ir chutando para ir acertando mais ou menos e depois ir ajustando, tá? Mas é isso mesmo, é meio chute. Né? Daniel, como a imagem foi parar dentro do header? Como assim? Eu botei a imagem aqui, ó. IMG. Patrick, tá vendo? Tem o header, tem a imagem aqui dentro. Tá? Pedro, você falou colocar no alto. O alto não funciona para position absolute. Esse é o problema. Tá? Então no position absolute ele não é automático, ele não tem como usar o alto nele, tá? Porque é uma div encolhida. Se é uma div encolhida, ela nunca vai ser do tamanho da tela. Então eu tenho que forçar ela a esticar. Uma div normal você poderia colocar alto, aí ele vai pro meio. Porque ele vai colocar a margem lá e margem cá automática e funciona. Na div position absolute isso não funciona. Bom, a logomarca, olha que legal. Tem aqui uma imagem, né? Eu chamei ela de logo. A logo eu fiz 100 pixels de largura, altura automática, margem bottom 0.5. Para quê? Só para ele não colar aqui, ó. Se eu tivesse colocado 0, fica muito grudadinho. Acho que vai ficar feio. Tá vendo? Poderia ter colocado uns, sei lá também, 10. Só que daí ficar muito longe, tá vendo? Tá só empurrando para baixo.
deixar o 0.5 que ficou um tamanho legal. Então isso aqui, assim, é só detalhezinhos visuais que eu acho que melhorou, que fica bonitinho, tá bom? Olha aqui. Agora vamos para o nave, que é o meu menu. Tá? Tem um UL dentro do nave. Então tem o meu nave, que é o meu menu. Tirei as bordas, as margens, desculpa. O meu LI, tirei as bolinhas da lista. Inline quer dizer na mesma linha. Lembra que quando você coloca LI, 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 ele fica um embaixo do outro? Se você coloca inline, vou tirar o inline para vocês verem. Olha como é que o menu ia ficar. Um embaixo do outro. Agora, se você coloca inline, você está falando que você quer uma lista inline, na mesma linha. Sabe patins inline, que é todas as rodinhas da mesma linha? Exatamente isso. Pede um espacinho. Ó, o A dentro do menu, só para ficar bonitinho, ó, mudar de cor. Vocês viram que quando eu coloco o mouse em cima de alguma coisa, ele não está trocando de cor de repente, está fazendo uma animação, está fazendo vom. Ó, ele vai e volta. Esse vom não faz, tá? Esse é horrível. Ó, vai e volta. Toda animação, ó. Deixa eu aumentar a tela aqui. Esse aqui não vai funcionar. Esse aqui vai. Ó, vai e volta. Tudo tá assim. Inclusive quando eu movo aqui, ó, as coisas elas se movimentam, ó, elas andam. Elas não desaparecem, elas andam. Vup, vup, viu? Isso aqui é porque eu estou usando animação. Animação em todas as transições. Olha que legal. Lembra que lá em cima eu coloquei esse transition? Isso aqui é animação. Ó. Asterisco quer dizer o quê? Todo mundo. Então eu falei o seguinte, ó. Quando eu coloco asterisco, eu estou dizendo que todas as tags vão obedecer isso aqui. Todas. A, P, imagem, tabela, div, lista, parágrafo, qualquer tag vai obedecer. O asterisco quer dizer isso, tudo. Igual no banco de dados, sabe? Select, asterisco, é exatamente isso. Não sei se chegaram lá ainda. E eu falei o seguinte, que toda tag minha, quando tiver uma transição, eu vou aplicar uma transição, aliás, ó, qualquer transição, ela vai demorar 300 milissegundos e vai ser linear. Linear quer dizer que ela vai ser com a mesma velocidade. Tá? Então, toda animação minha vai ter 300 milissegundos. Então, qualquer mudança de cor, mudança de posição, mudança de tamanho, não vai ser mais... Ela vai demorar 300 milissegundos. Isso é legal. Quer ver? Eu vou tirar isso aqui, você vai ver a diferença. Isso aqui dá um saborzinho pro site, rapaz. Ó, tirei a animação. Olha o meu botão agora, ó. Ó que sem graça. Chato, né? Ó. Só muda de cor. Não tem graça. Agora, quando eu coloco uma transição, ó, demora 300 milissegundos. E aí fica bonito. Eu posso botar mais, ó. Se eu quiser botar 3 segundos, vai ficar uma porcaria, mas funciona, ó. Vai demorar 3 segundos para mudar de cor, ó. Tcharam. Demora, mas dá, ó. Demora. Então, assim, depende do seu site, tá? E você pode colocar, aqui eu coloquei em todo mundo, tá? Eu posso vir aqui e colocar essa linha, por exemplo, só no botão. Então, ó, eu vou falar que o botão específico, ele vai demorar 1 segundo. Ó, agora você vai entender. Aqui em cima, ó, 300 milissegundos. Rapidinho, ó. Agora o menu vai demorar. Então, se eu quiser, eu posso colocar uma animação para cada tag. Tranquilo, tá? Só que eu prefiro deixar tudo padrão, porque senão fica muito boate. Tá? Tipo assim, se você tirar o Position Absolute, o Header vai ficar branco. Exatamente. O Patrick, é isso mesmo. O Position Absolute faz isso. Faz ele ficar na frente da imagem. Tá? Na frente da div, desculpa. É porque quando ele usa Absolute, o Header entra por cima. É isso aí. Ah, o Pedro ajudou aí. Valeu, Pedro.
Ok? Então vocês viram animação. Animação é um negócio legal. E dá pra fazer vários tipos de animação. Eu mostrei pra vocês, acho que aquela vez, meu cachorrinho andando, né? Que ela tá usando CSS. Então acabou o menu. O menu é esse aqui. Acabou o header. Agora vamos pensar nessa parte aqui, ó, esse fundo, que eu chamo de pôster. Nada demais também, tá, gente? Ó, essa section pôster. Ela tem um container, só para o conteúdo não ficar colado. Ó, quando eu encolho, ó, tá vendo que ele não fica coladinho aqui, ele dá um espacinho? Só para ter um respiro. Então, ó, lá no meu container, eu coloquei uma imagem de fundo. Olha só, background, image. Isso aqui. Acho que a nossa última aula... Não, a última aula foi Flex, né? A gente falou antes sobre imagem de fundo. Acho que sim. Bom, coloquei uma imagem de fundo. Aqui, background image. Eu falei que eu não quero que ela repita. Aqui é a posição dela. Eu coloquei ela na direita no topo. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês a minha foto. A minha imagem de fundo. Eu acho que é essa aqui. Ó, essa é a minha imagem de fundo. Tá bom? Olha como ela é grande. Daqui até aqui. Certo? Se eu pegasse essa imagem e não alinhasse ela, olha o que ia acontecer. Mostrou o meu canto esquerdo. Ó, mostrou isso aqui, ó. Tá vendo? Não tá vendo, né? Deixa eu tentar mudar aqui. Olha só. Eu peguei... Ele sempre começa a colocar a imagem a partir dessa área aqui. Aí eu usei esse pedaço aqui, ó. Viu? Aí conforme o site cresce... Olha só. Aí ele vai mostrando mais. Mas aí eu tenho que dar a sorte do cara ter um monitor grandão para ver o personagem aqui, senão vai ficar feio. Tá? Então o que eu faço? Mesmo se a imagem for... mesmo se o cara tiver um monitor pequeno, agora ele vai alinhar assim, ó. Eu coloquei para alinhar na direita, no topo. Eu poderia colocar, por exemplo, center, top. Por que não está atualizando? Estou no Zelda, certo? Opa. Center, middle, não lembro. Ué, deu pau aqui o meu. Parou de carregar, acho que tá no cache. Mas vocês viram, né, que quando eu tirei aqui... Ah, que esquisito esse negócio. Quando eu tirei aqui, ele mostrou a imagem pela esquerda primeiro, né? Não sei o que eu fiz de errado aqui. Esse no repeat serve para o seguinte, Amanda, vou te mostrar. Eu vou trocar de imagem de fundo. Vou botar isso aqui, ó. Ó, eu vou tirar o no repeat agora. Ó, esse é o comportamento padrão de uma imagem de fundo. Horroroso, tá? Ele vai repetir a imagem quando tiver espaço. Tá? Fica muito feio. Quando eu coloco o no repeat, eu paro isso, ó. No repeat. Então vai mostrar só uma e pronto. Tá? Então, mesmo se o cara tiver um monitor gigantesco, vai mostrar a imagem lá, no tamanho legal, e não vai ficar perigando ficar mostrando a mesma foto várias vezes para cá. Você já entrou num site assim, eu tenho certeza. Você que tá mexendo, já entrou num site que você entra e tem o fundo assim várias vezes e fica... Nem sempre fica tão bom, né? Agora, como essa imagem é muito grande,
nesse monitor aqui não tem perigo de... Quer dizer, ela é tão grande que não tem perigo de... Não nesse monitor. Mas essa imagem ela é tão grande que não tem perigo dela repetir, tá? Mas... Se fosse uma imagem um pouco menor, ela não repetiria. Mas eu tomei cuidado de cortar essa foto do tamanho de Full HD para todo mundo visualizar bem. Tá? Só se o cara estiver vendo isso aqui numa televisão, aí sim, né? Talvez a televisão do cara, se for 4K, talvez fique estranho, mas... Tá? Isso. São todas as animações, Laura. Não só do quadrinho, todas. Ok? Então, outra coisa aqui, altura. Eu falei, isso aqui é legal. Eu falei que eu quero que ela tenha altura de 100 VH. Lembra o VH? O VH quer dizer largura da tela vertical. Então, essa foto, ela sempre vai ter o tamanho da tela do cara. Não importa o computador que o cara tenha. Então, a primeira tela que o cara vai ter, sempre vai ter uma tela assim, ó, como se fosse uma página cheia. Aí fica bonito, porque ó, isso aqui é sempre desse tamanho. Então, ó, o cara vai passar, e aí tudo bem. Não importa o computador do cara. Essa primeira tela sempre vai encher a tela do cara. Fica bem bonito. Suponhamos que o cara tem um monitor menor. Assim o monitor do cara. Tá vendo? Ó, vou atualizar o site. Olha que legal. Eu vou descer aqui, ó. Ué. Espera aí que deu um bug aqui. Vou atualizar. Sem VH. Ok. Ué, era pra ficar de um tamanho. É porque eu tô com outras janelas abertas do Firefox aqui do outro monitor. Então ele está usando o tamanho da janela maior. Tá? Mas isso aqui vai garantir que é esse efeito, tá? O cara entra no site e a primeira página dele vai ocupar sempre a tela inteira dele. Aí o conteúdo vem embaixo. Então ele pode ver com calma, uma imagem bem bonita, tá? Mas como eu tô com outro Firefox aberto aqui, vai ficar ruim. Vou tentar abrir isso no Chrome, ver como é que fica. Vocês verem que eu não tô mentindo. Ou no Safari aqui. Ó. Vamos ver se funciona. Aqui funcionou, ficou bom. Olha a diferença. Tá vendo que aqui a minha tela tá menor. Né? Um pouquinho menor aqui, ó. Ela tá bem aqui embaixo. Então, mas ele encheu a minha tela inteira. A do navegador. Agora, na hora que eu descer, ó. Opa. Aí sim. Veio o conteúdo embaixo. Ele tá pulando aqui, ó. Porque ele não tá ainda alinhado, tá? Depois eu vou arrumar isso. Então, se eu tivesse uma tela menor ainda. Uma tela assim, ó. Encheu minha tela. E o conteúdo vem embaixo. Então, é como se a primeira página ela ficasse menor cada vez mais. Menor não. Conforme ela fica menor, o conteúdo sempre vai se ajeitar a ela. Tá? Beleza. Aqui tem umas coisinhas de alinhamento, não vou entrar em detalhes não, tá, gente? Eu vou para a parte que importa. Senão vai ficar muito longa a aula, vai ficar difícil para vocês reassistirem depois para fazer a tarefa. Vou para a parte que importa, que é realmente responsividade. Como que você faz responsividade? Deixa eu ver aqui. O pessoal comentou coisa. Eu vou até usar uma colinha aqui para não perder tempo. Vamos fazer aos poucos. Vamos fazer primeiro. Deixa eu ver qual fica melhor aqui. Fazer primeiro no header. Até marquei aqui ó, para não errar. Olha o que eu vou fazer. Quando eu falo header, eu estou falando desses três caras aqui. Esses quatro caras, tá? A imagem e 3 menus. Olha como é que está agora. Não importa o tamanho da tela. A logomarca sempre vai ficar no meio e o menu embaixo. Só que eu não quero. Eu quero que agora, se a tela for maior, a logomarca ela fica na esquerda e o menu à direita. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, logo embaixo, no header aqui dentro ainda. Eu só separei, pode ser em qualquer lugar, mas aqui fica mais organizado. Tá? E eu vou fazer um negócio chamado Media Carry. Que é o quê? Uma seleção
de acordo com o dispositivo do cara. Agora começa a ficar interessante. É para isso que a gente veio aqui hoje. Ó, arroba mídia. Quando você coloca isso, você pode colocar agora uma condição, como se fosse um if. Tá? E a condição vai ser a seguinte, ó. E aí você usa o CSS para usar as condições. Errei aqui, ó. Min width quer dizer largura mínima, tá? Se a largura mínima for 768, de onde você tirou isso aqui? Daqui de cima, tá? Eu quero que daqui para baixo, daqui para cima, aliás, tá? Largura mínima, então é daqui para cima. Então eu quero que daqui para cima isso aconteça. É um if, tá? Então, ó, largura mínima 768. Ó, eu vou olhar os valores que eu botei aqui para ficar bom, tá? Então, ó, até fazer um comentário. Se a largura mínima for 768, então, o famoso if da programação. Mas é um if bem básico, tá? Não precisa usar muito programação, não se preocupar não. Eu quero que a minha imagem, isso que é legal, ele vai substituir isso aqui, ó. Tá? Isso aqui vai estar valendo normal. Só que quando eu entrar aqui nesse if, eu vou substituir aquele por esse. Ele vai ter um comportamento diferente. Eu quero que ele faça float left, ou seja, que ele vá para a esquerda. E aí eu quero que o meu menu, é o meu nav, não é isso, o meu nav, ele vá para a direita, float right. Lembra do float que a gente usou? E eu quero que ele fique com uma margem, isso aqui é só coisas visuais, tá? Que eu testei e ficou bonito. Margem top 1.7 EM. Só para não colar no teto. Olha isso agora. Vamos ver aqui. Ó. Normal, não mudou nada. Só que quando a minha tela for maior que 768, olha o que acontece. Viu? Agora a minha logomarca está com float left e o meu nav está com float right. Então eles mudaram de lugar. Se a tela for menor que isso, comportamento padrão. Deixa onde está. Se a tela for maior que isso, muda o comportamento do logo, muda o comportamento do menu. Certo? Ó, esse margem top é só para isso, tá? Só para não colar no topo, porque ia ficar feio o menu. Ah, não ficou feio, mas tá vendo? O menu tá muito em cima. Aí eu coloquei aquilo lá só para o menu dar uma descidinha. Ó. Fica melhor. Eu achei melhor. Faz o que você quiser. Porque ele fica alinhado à logomarca. E é isso, cara. Sabe? Não é difícil. É só você pensar aonde as coisas vão estar em determinado tamanho. Certo? Vamos pro próximo. Aqui. Esse aqui é no sobre. Sobre é essa caixinha aqui, ó. Tá? Ela é assim. Esse comportamento padrão. Mas, vamos usar o media carry aqui. Deixa eu ver os valores que eu botei só para a gente não perder tempo. Ok. Se o min width for 660 pixels, ou seja, uma tela... Aqui botou 960, tá? Aí eu lembrei porque eu fiz isso. Eu não quis colocar um valor padrão lá, justamente para mostrar para você que eu não tenho que prender aquilo. Isso aqui é um tamanho que eu achei legal. Tá? Pode ser em relação ao tamanho da imagem que eu tenho do cavalo ali atrás. Então eu quero que 960 seja o meu mínimo. Tá? Se a imagem tiver isso, se tiver isso aqui, eu vou mostrar uma imagem. Vocês vão ver o quê? Home sobre, que é basicamente tudo isso aqui. Tá? Toda essa div. Olha o que vai acontecer com ela. Eu vou colocar uma imagem de fundo. Background image, URL, img, barra, horse.jpg, que é a foto do cavalo. Tá aqui a foto. Foto do cavalinho.
Então eu estou colocando, tá, um background na minha div. Background repeat. No repeat. Background position. Vou botar top center. Para ficar alinhado no meio, para ficar bonito. Padding 5em. Só para não ficar colado na beirada. E um padding bottom 0. Para não ter espaço embaixo. Então eu estou criando isso aqui, eu estou criando essa div aqui, ó, do cavalo. Estou criando ela na hora, tá? Não criando na hora, botando uma imagem de fundo nela. Se ela está pequena, sem imagem de fundo. Se ela está grande, com imagem de fundo. É só isso que eu estou fazendo, colocando a imagem de fundo e tirando. Nada demais, tá? E aí, no home, sobre text box, errei. Que é basicamente isso aqui. Antes era esse aqui, ó. Sobre agora esse aqui. Que é essa caixinha aqui, ó. Pretinha e tal. Eu vou colocar a largura 30%. Gente, eu tô copiando aqui para não perder tempo pensando, tá? Porque isso aqui, vamos supor, eu demorei um tempo para testar. Aí eu fiz igual o João Guilherme falou. Testa um valor, não ficou bom, testa outro. Então aqui eu tô digitando já o que eu testei e ficou bom, para a gente garantir produtividade nessa aula. Margin left menos 1 em. Então, ó, a caixinha, eu quero que a caixinha que tá grandona, ela encolha, tá? Ó, ela vai ficar com 30% da tela, só que ela tem que ter no mínimo essa largura aqui. Ela vai ficar menos 8 em, topo. Como assim menos 8? Eu quero que ela invada a área de cima, para ficar legal. E uma margem esquerda para que ele saia de cima do cavalinho. Olha só. É o que aconteceu. Agora ela tem sempre 30% da tela. Ó. Por isso que ela vai engordando e emagrecendo. 30%, 30%. Só que quando ela chega a um tamanho muito magrinho, ela para. Porque eu falei, cara, o mínimo que eu preciso é disso. 30%. Desculpa, 18 em, porque senão vai ficar feio. Tá, ó. Menor que 960, maior que 960. Então, cara, responsividade é isso. É basicamente você pensar como que isso aqui vai ficar numa tela pequena ou uma tela grande. Até agora a gente está usando só dois estados, tá? Tela pequena, tela grande. Então é uma modificação só. Só que agora, aqui a gente vai mudar. A gente vai usar 3 modificações, tá? Pequena, médio e grande. Ou seja, para mostrar um personagem, 2 ou 3, um ao lado do outro, dependendo do tamanho da tela. Então fique ligado. Aqui, ó. Os personagens. Daniel, esse EM é tipo um VH? Esse EM é uma unidade de medida baseada na fonte, tá? Deixa eu ver se eu defini a fonte aqui em cima. Deixa eu mostrar. Defini não, peguei a fonte padrão. Eu expliquei isso numa aula presencial, acho que vocês vão lembrar. É o seguinte, a fonte por padrão tem o tamanho de 16 pixels. Acho que vocês vão lembrar. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 EM. Certo? 16 pixels é 1 EM. Se eu falo que alguma coisa tem 2 EM, quantos pixels isso vai ter? 32 pixels. Tá? Se eu falo que uma coisa tem 2.5 EM, quanto que isso aqui vai ter? 40. Por quê? Porque é 16 vezes 2,5. Tá? Então, o EM é baseado no tamanho da fonte. Aí você me pergunta, pô Daniel, mas por que então que você não coloca 20, 40 pixels em vez de usar EM? Porque o tamanho da fonte pode mudar. E isso é legal. Tem celular que a fonte padrão é 18 pixels. Tem celular que a fonte padrão é 15 pixels. Tem computador que a pessoa tem dificuldade de enxergar as coisas, ela aumenta o tamanho da fonte. Então, todo site vai sempre se adequar ao tamanho da fonte. Isso é muito massa. Porque lembra esse menu aqui que a gente criou? Esse menu não, esse botãozão?
ele tem um tamanho proporcional, cara. Isso é muito massa. Se eu vim aqui e mudar o tamanho da fonte, por exemplo, para font size para 30 pixels. Opa, botar errado. Olha só o que aconteceu. As fontes mudaram de tamanho, só que olha como o espaço continua uniforme. Ele cresceu, isso aqui cresceu. Se você comparar com isso aqui, ó, se bem que aqui não cresceu não. Ah, porque aqui eu já defini o tamanho, ó, do H1. Não, foi no botão que eu defini? Ah, foi no botão que eu defini, ó. Vou tirar isso aqui. Peraí. Agora vai funcionar. Ó, cresceu, viu que cresceu? Só que você reparou que aqui continua uniforme. Parece que é o mesmo botão, só que o botão cresceu. Tá? Vou aumentar mais. Vou colocar 50 pixels. Olha só. Olha o botão aqui. Ele parece que é o mesmo botão, porque esse espaço aqui, ó, entre a borda e o texto é proporcional. Então ele está medido em EM. Se a fonte aumenta, o espaço aumenta. Sabe? Se a fonte diminui, o espaço diminui. Se eu coloco... Eu vou colocar 40 aqui para mim conseguir enxergar melhor. Enxergar melhor assim, na minha tela. Na minha tela. Ó, 40. Olha que ruim que ia ficar se aqui no botão eu colocasse o padding que está em 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 pixels. Olha só que ruim. Eu vou colocar aqui, por exemplo, em cima e embaixo 10 pixels, esquerda e direita 30 pixels. Olha só. Beleza? Ficou até com um tamanho agradável. Mas, se eu mudar agora o tamanho da fonte para 16, que é o padrão, viu como agora ficou grande demais esse espaço? Sabe? Agora o espaço não está mais proporcional. Quando a fonte está grande, o espaço está ok. Quando a fonte está pequena, o espaço está grande. Vamos piorar isso aqui. Para que melhorar se você pode piorar, né? Vamos colocar aqui 60 pixels. Acho que não vai dar nem para enxergar direito. Mas vamos lá. Não deu. Vou botar os 50 que estava antes, então. Ó como ficou magrinho o espaço agora. Não ficou legal esse espaço. Tá muito colado, sabe? Então o EM serve para isso. Serve para você fazer tudo proporcional à fonte. E se a fonte aumenta, tudo aumenta junto. Sabe? Isso é muito massa. Deu para entender? Respondam aí no chat se deu para entender essa ideia. Você usando uma unidade, um elemento como referência, se ele cresce, tudo cresce junto. Se ele diminui, tudo diminui junto. Então é melhor você usar EM quando você quer um site responsivo do que pixel. Pixel é contadinho, 1, 2, 3, 4. Mas esse 4 fica um espaço bom entre uma coisa grande e pequena? Não sei. Usando o EM fica bom. Tá? Vamos voltar aqui, desfazer o que eu fiz. Ó, voltei aqui. Deixar a fonte padrão 16. É isso. Tá? Entendeu por que eu uso o EM? Porque se uma coisa crescer, ele cresce junto. O VH é tipo não, ele é a largura do seu navegador. Só, tá? Sempre. Se o seu navegador tem 100 pixels de altura, ele vai valer 100. Se o seu navegador está com 200 pixels de altura, vai valer 200. 300, 300. Então o VH é isso. É o tamanho de tela que ele tem no seu navegador. VW é a largura de tela que ele tem no navegador. Tá? Ele não é proporcional à fonte. Ele é do tamanho da sua tela. Se o cara mudar o tamanho da tela e der F5, vai mudar tudo.
O computador do cara, a fonte é 16. Ele pode dar F5 10 vezes. Mudar o tamanho da tela, não importa. A fonte vai ser sempre 16. Então tudo vai manter o mesmo tamanho. Em relação ao EM, né? O VH não. O VH ele pode valer 1000 agora. E o cara mexe, atualiza a tela. Agora ele vale 500. Então pode mudar. Tá acabando, tá, gente? Falta só mais 2 coisinhas. Aqui no personagem. Ó. Vou usar o Media Carry. Media. Eu coloquei ali o tamanho min width 640. Por que 640 pixels? Porque é o tamanho da minha imagem, tá? Eu não estou obedecendo o padrão, estou obedecendo o tamanho da minha imagem. Então, se for menor que isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Figure parse item. Eu vou dar um float left e a largura 50%. Olha só, o que é o parse item? Parse item é isso aqui tudo. É a imagem junto com tudo que está dentro. Com a legenda, o botãozinho, tudo. Tá? A barrinha preta, tudo aquilo. Então, toda vez que você vê parse item, é isso. É uma fotinho completa. Uma fotinho com a palavra, com o botão e com a barrinha preta. Tá? Isso é o parse item, que eu chamei de personagem item. Então, olha que interessante. Se a largura mínima for 640, vamos fazer primeiro uma largura pequenininha aqui, para você não ver a diferença. Vou salvar. Olha só. Tela pequena, não mudei nada. Tela pequena, menor que 640, o parse item, ele simplesmente é o tamanho da tela inteira. 100%. Tá? Agora, se a minha tela for maior que isso, maior que 640 pixels. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou dar um float left, ou seja, ele vai aceitar a gente do lado, e eu vou mudar o tamanho para 50% da tela. Porque eu não vou ter 2. Eu não quero 2 em 2, metade para cada. Olha que legal. Opa, mudou. Aqui é o 640 e ele muda. Ó. 100%, um embaixo do outro, não tem float. Tem float, aceita um do lado do outro. Ó, 1, 2, bonitinho. E eu falei que cada um deles eu quero 50%, sem briga. Tá? Cada um metadinha, não reclama não. Ó. E aí, conforme eu vou aumentando, cada um sempre vai ter 50% da tela. Sempre, ó. Não importa. Só que chega uma hora que a imagem é pequena. E se a imagem é pequena vai ficar feio, ó. Mas repare que eles ainda têm 50%, ó. Esse carinha aqui, ó, tem 50% para ele usar. Esse carinha tem 50% para ele usar. Só que ele não tem como encher, né? Fazer o quê? Mas reparou o tanto que ficou interessante, ó. 1, 2. Ué, e se eu quiser 3 na tela? Basta dividir a tela em 3. Mesma coisa. Ó, agora eu vou fazer um outro if aqui. If tela maior que 960. Então, mídia, min width 960 pixels. Ok. Mesma coisinha, ó. Vou pegar esse mesmo cara, que é o figure parse. Eu quero que ele fique float left para aceitar a gente do lado dele. Só que agora eu quero quanto que é 100 dividido por 3? 33.33333. Bom, só para acabar uma hora. Tá?
Então, agora eu quero que eles aceitem um lado do outro, tá? Só que cada um deles vai ocupar 1/3 da tela. Olha só. Tela pequena, menor que 640. Aí eu vou aumentando. Tela maior que 640, de 2. A hora que ele chegar na 960, ele vai mudar de novo. Ó, mudou. Tá vendo? 3 em 3. Então agora ele está ocupando 3. Viu que massa? Ah, e se eu quisesse 4? Dá para fazer 4. Vamos fazer mais um aqui, ó. Eu optei por não colocar 4, porque vai ficar faltando um. Vai ficar feio. Porque são 6 personagens. Aí cada um deles teria 25% da tela. Então, ó, se a tela for maior que 1200, eu quero dividir em 4. Vamos ver se funciona? Ó, dividir em 3. Cada um com 1/3 da tela. Agora eu vou aumentar mais ainda a tela. Vou botar maior, 1200 ficou pequeno. Vou botar 1600. Achei pouco. Droga. Tá, ó. 960. 960 agora. Chegando em 1600 ele vai virar 4. 4. Só que igual eu falei, eu não gostei, porque fica um buraco aqui, né? Porque alinhou 4 personagens, 2 aqui, ficou esquisito. Mas se eu tivesse, por exemplo, 8 personagens, seria uma opção. Tá? Cara, é isso. Basicamente, responsividade é isso. É você usar esse if aqui para falar, eu quero que nessa resolução isso fique desse jeito. Então isso aqui vai ficar o padrão. Isso aqui vai ficar quando a tela for maior que 640. Isso aqui vai ficar quando a tela for maior que 960. Tá? E aí você pode ir criando várias coisas. Vários elementos mudando de lugar, vários tamanhos de tela, enfim, o que você quiser. Tá? Para que essa imagem do cavalo crescer, seria só colocar... Exatamente, Patrick. Só que eu não coloquei 100%, porque a imagem ela vai ficar embaçada, porque ela é pequena. A imagem que eu tenho ela é pequena, ó. Quer ver? Tá vendo? Esse é o tamanho grande dela. É o tamanho 100%. Aí se eu aumentar, começa a ficar embaçado. Aí fica feio. Mas sim, se você tivesse uma imagem grandona, ó, fica embaçado, tá vendo? Fica feio. Mas se você tivesse uma imagem grandona, você poderia colocar de boa e fazer ela crescer, do jeito que você quisesse também, tá? Foi só para explicar mesmo. E por último, gente, só pra gente terminar aqui, eu quero isso aqui, ó. Eu quero que o meu parágrafo ele fique ao lado do meu menu aqui embaixo, da minha lista. Tá? Mesma coisinha. Eu vou vir aqui, ó, criar um Media Query. Media. Min Widget. Deixa eu ver quanto que eu botei aqui. 768. Tamanho médio. Essas larguras que eu tô botando aqui, gente, tá? Foi só pra ficar legal mesmo, mas se eu pode usar as larguras que estão lá em cima, fica perfeito. Tá? Eu tenho aqui o call 3 e o call 1. O que é isso? Call 3 é o meu parágrafo, call 1 é o meu menu. Por quê? Coluna, eu chamei de coluna, ó. Porque o call 1 usa uma coluna de cada vez. O call 3 usa o espaço 3 colunas. É só um jeito da minha cabeça fazer sentido, tá? Call 3, call 1. Inclusive, isso aqui não foi nem na minha cabeça. Isso aqui eu vi um tutorial do cara ensinando uma vez, que ele usava essa técnica, tá? Então, não é nem veio da minha cabeça, não. Veio da cabeça do cara, tá? E fez sentido pra mim. Então, eu deixei porque ficou perfeito. Eu vi no YouTube esse tutorial que ensinava. Quando eu tava começando a aprender responsividade, eu lembro desse cara certinho. Um cara muito bom, inclusive. E aí ele usava esse nome, call 3 e call 1. E desde então, sempre que eu faço isso, eu uso essa nomenclatura que fica legal. Então não veio da minha cabeça, não. Tava usando assim, o serviço do cara aqui. O cara é muito bom. Só não lembro o nome dele. Era um site em inglês. Um youtuber em inglês, quer dizer. Então, ó. Isso aqui ele vai usar 3 colunas, como se fosse uma tabelinha, né? Isso aqui vai usar uma coluna, uma coluna, uma coluna. Então, por isso que tem o call 3 e o call 1. Inclusive, ó, o call 3 tem largura de 100%. O call 1
tem largura de 33%, né? Ou seja, quando você tem 3 colunas, gasta a tela toda. Quando você tem uma coluna, gasta 1/3 de cada. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o call 3 e vou dar um float left, porque eu quero que ele fique ao lado. Eu vou colocar uma largura de 50% e vou colocar um margem bottom de 0. Por quê? Porque agora eu coloquei uma margem aqui para ficar distante. Essa margem tem que sumir depois. Eu quero que ela suma. Tá? Senão vai ficar um espaço muito grande aqui embaixo. Ok? E o call 1 não vai ter mais o tamanho de 33%. Ele vai ter o tamanho de 16,6667%. Por quê? Porque agora você tem que pensar que você vai dividir o seu a largura do seu site em duas metades. Metade esquerda, 50%, e metade direita, 50%. Certo? Então você tem 50 e 50. Só que a metade direita tem 3 colunas. Então você vai dividir os 50 por 3. Então aqui você vai ter um pedação de 50 e aqui vai ter 3 pedacinhos de 16 para caber e ficar bonitinho. Tá? Então, cara, a única coisa que você fez aqui foi basicamente mudar o tamanho das colunas. Certo? Olha só que interessante. 100%, 33, 33, 33. Só que a hora que ele ficar um pouquinho maior, ó, já mudou. Agora ele tem 50%, 16, 16, 16. E aí ele cresce infinitamente. Pra ficar bonito. Então, basicamente é isso. Tá? Tem algumas coisas aqui no CSS que vocês não conhecem. Tá? Eu ia falar todos, mas ela vai ficar muito longa também. E aí fica complicado para vocês depois reassistirem isso aqui. Vocês vão precisar reassistir algumas coisinhas para fazer o trabalho, para a aula que vem. Tá? Mas, gente, o principal é isso. É você entender o conceito de responsividade. Entenderam esse conceito? Que é basicamente você pegar alguma coisa. Esse conceito de como se fosse um if mesmo. Tá? Você fazer primeiro um site prontinho e aí pensar, bom, quando o site estiver desse tamanho, eu quero que isso fique desse jeito. Então é isso, você vai fazer só uma mudança. Imagina você vai sair hoje, tá? Você vai pro IF. Ah, saudade do IF. Você está indo pro IF, não hoje, pode voltar, tá? Não agora. Você vai pro IF, um dia normal. Padrão para você ir pro IF. Você sempre usa, vamos supor, óculos. Vamos supor que você usa óculos. Vamos pensar uma menina, uma mulher, tá? Uma garota. Essa garota usa óculos, ok? Então ela sempre vai usar óculos, sempre, padrão. Essa garota, ela sempre vai de tênis, vamos supor, tá? Então ela vai colocar meia e tênis, suponhamos. Ela usa meia, essa garota. Então esses 3 itens ela sempre usa: óculos, meia e tênis, é padrão, tá? Ela também usa roupa íntima, calcinha e sutiã. Tá? Então ela sempre vai usar calcinha, sutiã, óculos, meia e tênis. Tá? Por que eu estou usando isso? Porque mulher tem mais adereços. Então o sutiã é um item a mais e vai ficar mais fácil dar o exemplo. Vocês vão entender melhor. Tá? Então isso é o padrão. Padrão assim, isso tem que ter sempre. Para essa menina. Não estou ditando regra não. De sandália vai, tá? Não estou ditando regra. É só essa menina, esse é o padrão dela. Ela sempre usa isso por padrão. Aí, o padrão, além disso, é calça jeans e uniforme, certo? Isso é o comportamento normal do dia a dia dessa garota que vai para a escola, para o IF. Só que, quando está muito calor, ela usa bermuda.
usa short. Bermuda. Usa short, tá? Essa menina, quando tá com calor, usa short. Beleza. É isso. Isso é a responsividade, tá? Ela responde dependendo do comportamento diferente. Então, ele tem um comportamento padronizado, tá? Que ela se comporta todo dia, se não tiver nada alterado. Só que quando a temperatura fica acima dos 30 graus, todo dia em Tuitaba, exceto essa semana, ela usa short. Entendeu? Então é isso. A responsividade no site é a mesma coisa. Você tem um comportamento padrão do seu site, que é quando a tela está pequena, só que quando ele aumentar o tamanho da tela, uma coisinha vai mudar de lugar. Uma coisinha vai aparecer. Uma coisinha vai desaparecer. Uma coisinha vai mudar de tamanho. Então é tipo isso, sabe? Essa modificaçãozinha que você faz, não precisa mudar tudo. Essa menina quando vai pra aula, ela não precisa... Nossa, que gigante esse som. Essa menina quando for pra aula, ela não vai, tipo, ficar sem óculos ou ir sem o tênis, esse tipo de coisa, tá? Ir sem a blusa do uniforme. Vamos supor que é obrigatório, tem que ir de uniforme todo dia. Tá? Ela vai mudar pouca coisa, vai mudar só o short. Tá? Ou ela pode sim mudar, colocar um chinelo, tá? Para ficar mais confortável e para ficar mais fresco, tá bom? Mas o óculos não pode tirar nunca, porque senão não enxerga, tá? Então isso é responsividade, é você mudar algumas coisinhas no seu site para ele se adequar. Dificilmente você vai ter que mudar muita coisa no site, tá? Se fizer um site com visual legal que eu digo assim, bem estruturado no celular, quando ele crescer, cara, é só posicionar algumas coisas de lugar. Não tem muito segredo não, tá? Isso, Laura. Por questões de visualização, é melhor usar EM, tá? Vai te ajudar. Você não vai ficar preocupando com... Sabe por quê? Se você usar o Pixel, você vai ter que usar muito mais Media Carrier. Porque você pensa assim, ó, se a tela for pequena, o meu botão tem que ficar pequeno. Se a tela for grande, meu botão tem que ficar grande. Aí você começa a preocupar com o pixel. Aí, ai meu Deus, a tela desse tamanho, o botão vai ter 10 pixels de espaço. A tela maior, o botão vai ter 20 pixels de espaço. Aí você começa, sabe, mexer em coisinha pequenininha demais. Agora com o EM não. O EM, fica, se tudo crescer, ele cresce junto. Tá? Para essa imagem do cavalo crescer, beleza. Entendeu? Deu para entender esse lance do Media Carry? Media Carry? Respondam aí. Se não responder, eu vou achar que sim. Bom, enquanto vocês vão digitando aí a pergunta, se tiver, vou fazer o seguinte então, galera. Eu vou postar essa aula. Assim que terminar, eu já vou colocar no YouTube. Tá? Vai demorar um pouco, provavelmente. Porque ficou grande, né? E internet. E aí, vou fazer o seguinte. Eu vou postar esse site aqui, que eu acabei de fazer, lá, no portal. E vou postar o outro site, que é aquele site dos Vingadores. Tá? Com todas as imagens, mesma estrutura, o arquivo index prontinho. Só que eu não vou postar o CSS. Tá? Você vai ter que fazer o CSS. Pô, eu vou ter que fazer o CSS do zero, Daniel. Não, vai ter que fazer o CSS do zero. Você pode pegar esse CSS aqui, tá? Importar lá e ajeitar. Tem umas coisas que estão com nome diferente, tá? Não foi de sacanagem não, porque eu fiz aqui em outro momento, decidi mudar o nome de algumas coisas, mas tem algumas coisas diferentes, certo? E eu quero que ele fique responsivo. Eu vou tirar uns prints aqui do site, como é que eu quero ele pronto, tá? Eu vou tirar o print com o CSS, você não vai ter que adivinhar. Eu vou abrir meu site aqui e vou tirar um print dele fininho, um print médio e um print grande. E vou mandar junto com o arquivo, tá? Então eu vou demorar um pouquinho a colocar o arquivo no portal, porque eu vou tirar esses prints, vou agitar essas coisas, tá? Criar o arquivo zip e mandar lá. Aí, você tem que fazer ficar igual, tá? Vai ter que ajeitar uma corzinha ali, ó, do botão, por exemplo. Vai ter que... um lugar ali que eu posicionei tirei... Lá, por exemplo, não tem aquela imagem do cavalo, então vai facilitar. Você vai ter que tirar o CSS do cavalo, tá? Não vai colocar o CSS do cavalo lá. Pelo amor de Deus, não tem cavalo. Vingadores, não tem cavalo? Tem Pegasus. Tem Pegasus, mas não é cavalo. Cavalo não é Pegasus. Tá? E aí vocês vão fazer.
e me entregar até semana que vem. Certo? Até aula que vem. Porque aula que vem acabou, férias. Né? Então tentem fazer aí. E dúvidas com relação a alguma coisa aqui, chama no WhatsApp lá. Ok? Então isso é o trabalho. Tá? Daniel, quando a aula estará disponível no YouTube? Obrigado. Obrigado. Viu? Eu leio mentes. Ok? Então eu já vou finalizar, deixar enviando aqui. 3 horas. Vai estar disponível umas 6. Tá? Vou mentir pra vocês não. Mas o arquivo eu vou mandar antes. O arquivo acho que até umas 4 horas eu vou colocar. Eu vou tirar os prints bonitinho para mandar legal para vocês. Ok? Laura, sua pergunta é a seguinte. Não sei a resposta. Tá? Eu nunca mexi com esse sistema de ficar trocando frame. Então não sei a resposta. Não sei se funcionaria. Eu sei que funciona. Mas eu não sei se funcionaria com responsividade. Isso que eu não sei a resposta. Tá? Beleza. Então é isso. Aula longa hoje, né? Para vocês também deve ser bem cansativo ficar aí no computador todo o tempo ou do celular. Ok? Então, se não tem perguntas, vou encerrar por aqui para vocês terem mais tempo. Para eu ter mais tempo também de mandar esse negócio e ir mais rápido. Quanto mais rápido eu terminar, mais rápido eu mando. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigado por terem vindo. 20 pessoas hoje. Tinha até mais um pouquinho. Um grande abraço. Galera, só um detalhezinho. Galera que não me mandou algum trabalho, tá? Ficou faltando site, ficou faltando alguma coisa assim, e quiser ainda, tá? Me chama no WhatsApp pra gente resolver, tá bom? Não é só mandar não, me chama lá pra gente resolver o que a gente faz, tá? Não dá essas bobeiras não, gente. No sentido, eu sei que bobeira no sentido de a gente deu prazo, deu recuperação, e algumas pessoas não fizeram, mesmo com recuperação, tá? Não tô dizendo que tá fácil, não tá fácil pra vocês, tá fácil pra ninguém, eu sei. Mas, cara, se você às vezes, se o seu caso é uma bobeira, tipo, cara, eu não fiz por bobeira, tipo, me enrolei aqui, não consegui, tava corrido, ou tinha um outro trabalho na época, lá eu tipo, escolhi o outro. Se a situação é essa, você quer resolver, quer tentar mandar, quer tentar, sabe, dar uma ajudada pra não ficar tão dependente no final do ano, de nota, desesperado, me chama lá no WhatsApp que a gente resolve, tá bom? A gente vê alguma solução. Então é isso. Até mais, pessoal. Até a semana que vem. Oh, cadê meu mouse? Achei. Adeus.